Quanta gente já deixou de dar entrevista para mim quando eu trabalhava no rádio ou na TV com medo de se expor, falhar e acabar manchando a sua imagem profissional ou por acreditar que não era boa o suficiente. Agora, sabe qual é o problema desse tipo de não? Quem diz não para isso, diz outros. Como, por exemplo, não para defender um projeto na frente do seu time, não para gravar um vídeo para as mídias sociais, como a gente está fazendo aqui, não até mesmo para ir conversar com o gestor para defender um projeto, defender uma ideia, defender um ponto de vista. Sabe qual é a consequência disso para a nossa vida profissional, para a sua vida profissional? É que ao dizer não, a gente se coloca na condição, ou pelo menos no risco dessa condição, de ficar com a imagem de profissional apagada, que fala e ninguém ouve, ou até mesmo que travou na carreira, parou na carreira, porque não transmite credibilidade, não transmite segurança quando fala. Por isso eu quero compartilhar uma coisa com você, bem importante. Sabe quando você vai se destacar como profissional por meio da sua comunicação? Se ficar esperando a oportunidade perfeita ou acreditar que precisa estudar um assunto a vida toda para estar preparada? Essa oportunidade vai surgir? É nunca. Por isso que eu preparei algumas dicas para contribuir com você, para que você se destaque como profissional por meio da sua comunicação. Só que eu quero combinar uma coisa antes. Na oratória só existe resultado com teoria, prática e repetição. Combinado? Vamos lá? A primeira dica para você se destacar falando é: estruture a sua mensagem, estruture o seu conteúdo. Porque exceto quando você for comunicar uma emoção, como alegria, raiva, tristeza, exceto nessas situações, o que sempre mais vai importar para o seu público é o seu conteúdo. É de fato, no fim das contas, como a sua mensagem vai transformar, vai agregar para a vida das pessoas, vai inspirá-las de alguma forma. E esse é até um toque legal que eu compartilho aqui. Às vezes a gente coloca um foco excessivo em si, só que no fim das contas, repito, o que mais importa é como esse conteúdo muda a vida de alguém. Então, roteirize, estruture a sua mensagem e sempre que possível, ensaie. Porque quanto mais você ensaia, menor vai ser a diferença de como você roteirizou lá atrás aquela mensagem. Se você escreveu em tópicos, se você escreveu até o boa noite e acabou decorando, quanto mais você ensaia, menor vai ser a diferença entre um modelo e outro de roteirização. E não esqueça de preparar algumas respostas para perguntas comuns que podem surgir a respeito do assunto que você está abordando. E se surgir por acaso alguma pergunta para a qual você não tem a resposta, tá tudo bem, porque também você não é o Google, não precisa ter resposta para tudo, certo? Agradeça quem fez aquela pergunta, valorize a pergunta, diz que é uma pergunta muito boa, enfim, uma pergunta que cabe bem naquele momento, se couber, não vale mentir, e diga que vai buscar uma resposta e vai trazer em seguida ou vai trazer em uma outra oportunidade. Agora, a segunda dica para você se destacar falando tem relação à mensagem que o seu corpo, que a sua postura transmite para o seu público. Ombros assim caídos, se colocar no fundo da sala ou no fundo do palco é o tipo de postura, por exemplo, que transmite que tipo de mensagem para o seu público? Que você quer sumir dali, certo? Então, postura natural, se possível explore todos os cantos do palco, se possível também capriche na luz sobre você, só não vale se esconder. Porque se você chegou até aqui nesse vídeo, eu pressuponho que você quer se destacar por meio da sua comunicação. E quem quer se destacar não adota esse tipo de postura. Terceira dica, conexão visual. É fundamental você gerar essa conexão com as pessoas, porque comunicação sempre vai ser sobre gerar conexão com o outro. Então, olhe para todos que estão na plateia, olhe para todo mundo que está ali no público. Não vale olhar só para aquela pessoa que está assim acenando para você, concordando com aquilo que você está dizendo. E outro ponto, geralmente quando a gente está numa sala de reuniões, alguns formatos de sala nos colocam de costas para algumas pessoas. Se isso acontecer, olhe para todos e em algum momento, em alguma oportunidade, se vire e olhe para aquela pessoa que estava de costas, que você estava de costas até então. Combinado? E se você for gravar um vídeo, quem é o público? O olho da câmera. Não vale ficar olhando para a sua imagem na câmera ou no celular, hein? Olhe para o olho da câmera, comunicação sempre vai ser sobre conexão.
Outra dica para quem quer se destacar por meio da comunicação é caprichar na variação dos tons de voz. Eu não preciso nem dizer que falar muito alto é desnecessário, a não ser que você esteja num ambiente muito grande, sem microfone, que falar muito baixo dá aquela impressão de que você quer sumir dali onde você está. Então, ajustar o volume da sua voz ao ambiente onde você está é bastante importante. E vale perguntar, se você estiver desconfiado de que não está legal, vale perguntar para o público se ele está conseguindo te ouvir, se ele está conseguindo acompanhar. Isso soa generoso, soa cuidadoso, mostra a sua preocupação genuína com o público que está acompanhando você. Só que além de ajustar o volume da voz, vale também caprichar nas pausas entre as frases. Olha a carga de emoção, de interpretação que a pausa ela dá para o seu discurso. Não tenha medo de fazer pausas entre as frases. Tem gente que sai falando muito rápido, com medo justamente do silêncio. Não tenha medo do silêncio, não. A pausa, ela valoriza a sua comunicação. Além da pausa, vale subir o volume da voz, baixar em alguns momentos, colocar um pouquinho mais de interpretação em alguns momentos da sua mensagem. Todas essas variações, todas essas brincadeiras com o tom de voz, com o volume de voz, com expressão, vale fazer sim, ali quando eu falei de interpretação, até um pouquinho de teatro, inclusive. Tudo isso faz com que o seu público embarque com você nessa viagem, vamos chamar a sua apresentação, a sua exposição de mensagem, a sua comunicação aqui de viagem nessa situação, faz com que o seu público embarque nessa viagem com você e siga até o fim com muito mais facilidade. Bom, Giovana, mas é as minhas mãos, o que é que eu faço com elas? Solte, só que não solte demais. Use as suas mãos para marcar palavras, marcar as expressões mais importantes da sua fala. Dá para falar bastante aqui de expressão corporal, eu não vou me aprofundar tanto nisso, mas é importante você gravar que para se destacar como comunicadora, para valorizar você como comunicadora, as suas mãos sim vão precisar entrar em ação, entrar em cena para destacar. Olha o que eu estou fazendo aqui, para destacar as palavras mais importantes da sua mensagem. Só que é um cuidado que você precisa tomar. Elas não podem chamar mais a atenção do que você enquanto comunicadora. E se você fala demais com as mãos, eu tenho uma coisa para dizer. Estamos juntas, porque eu tenho bastante dificuldade também de falar menos usando as minhas mãos. Só que não há outro caminho senão se gravar, se você puder, se assistir ou pedir feedback e melhorar continuamente, treinar continuamente. A última dica, essa eu considero ela o pulo do gato. Se eu fosse você, pegava um papel, anotava e colocaria assim num lugar bem visível, dá para colocar na porta da geladeira, sei lá. Jamais use palavras ou expressões que reduzam a força da sua mensagem, da sua comunicação, principalmente no começo e no fim. Agora, quais palavras, quais expressões são essas? Eu vou tomar só uns minutinhos de vocês. Eu não quero atrapalhar. Eu vou tentar ser breve, ou você vai ser breve, ou você não vai ser breve. Eu vou tentar ser breve, não existe. Eu acho que eu tenho a resposta. Troque o acho por eu acredito. O acho, ele é uma das palavras, uma das expressões que enfraquecem a sua comunicação. Então, eu acredito que eu vou, eu acredito que eu consigo, eu acredito que eu tenho a resposta. E no final ainda, geralmente dos discursos, das falas, tem uma que é clássica. Era isso o que eu tinha para dizer. Jamais use essas palavras e expressões que eu mencionei, gente. Todas elas matam, elas aniquilam a força da sua mensagem e deixam você cada vez mais distante do objetivo que almeja por meio da sua comunicação. Uma comunicação forte é aquela que tem um propósito, que tem um objetivo claro, que tem uma estrutura que foi preparada, a comunicadora se preparou para isso, que tem uma postura confiante, que tem tons de voz que brincam e que acabam mantendo a atenção do público até o fim. E também é uma comunicação que usa palavras que não reduzem o impacto da sua fala, da sua mensagem. Agora me conta,
Você está se sentindo um pouquinho mais confiante agora, mais preparada para não deixar passar a próxima oportunidade para falar em público e se destacar falando? Então, me conta o que achou dessas dicas e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço!